Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou só ajeitar o microfone aqui. Que luz estranha! Gente, eu não tô conseguindo mais acertar a luz aqui Olá, boa noite. Eu não tô conseguindo mais acertar a luz aqui nesse celular. Ai, então... Peraí. Eita. Pronto. Eu não tô conseguindo mais acertar a luz nesse celular. Eu acho que fica muito clara, ou muito escuro, ou tudo fica muito claro, muito escuro, enfim. Eu acho que é o aparelho aqui que é meio ruim de captação, sabe? Que eu uso um celular para loja, que não é o meu celular, eu também não tô tão acostumada. Então ele fica um pouco, para mim, assim, um pouco confuso, sabe? A luz eu acho meio estranha. Mas enfim, vamos lá. Hoje a gente vai falar de A Metamorfose do Kafka. Eu não vou dizer que esse é um dos meus livros favoritos, porque eu já li uma vez e com certeza não lerei de novo. Mas esse é um dos grandes livros da literatura mundial, por isso que eu decidi trazer ele aqui. Eu sei que a gente está no mês das mulheres e a gente eu tinha falado na última live de fazer um mês dedicado às mulheres, né? Mas ocorre que eu tenho alguns outros conteúdos sobre mulheres escritoras e mulheres na literatura para trazer e que eu quero me aprofundar mais, então provavelmente eu vou fazer isso um pouco mais à frente. Então, por enquanto, eu resolvi falar da metamorfose e não falar do mês das mulheres, né? Não falar de um livro escrito por mulher, mesmo nós todos estando no mês das mulheres, né? Então, por isso que eu escolhi a metamorfose. Também tem uma outra coisa, o Clube do Livro desse mês de março, o Clube do Livro da Balde, que eu coloco um livro para vocês escolherem lá nos stories. Esse mês não tá rolando, porque voltaram as aulas da faculdade, eu tô com uma carga muito grande de leitura, ainda preciso estudar para fazer as lives, né? E também tô fazendo meu TCC, então tá um pouco corrido, eu não vou conseguir esse mês ler nenhum livro fora do que eu preciso ler para a faculdade para poder vir aqui conversar no Clube do Livro, né? Então esse mês eu pulei aí, mas abril a gente retoma e continua seguindo com o Clube do Livro no mesmo formato. Vocês escolhem um livro que eu coloco uma enquete nos stories, a gente lê ao longo do mês e no fim do mês eu faço a live aberta para quem quiser participar, para a gente falar aqui das nossas impressões sobre a leitura, ok? Bom, então antes da gente começar, eu queria pedir desculpas antecipadas se tiver barulho de cachorro, se tiver barulho de carro, o barulho do ventilador também, tá muito quente aqui, eu tenho que manter as janelas fechadas por causa do barulho externo. Eu tenho 3 cachorros, então eventualmente eles latem, então já vou pedir desculpas antecipadamente se isso acontecer, ok? Então começamos aí na live sobre a metamorfose do Franz Kafka. Bom, esse é um livro que foi escrito em 1912. O Kafka escreveu esse livro em apenas 20 dias, mas ele só foi publicado em 1915. Então, ali bem no comecinho do século XIX, tá? Vamos marcar essa data entre 1912 e 1915, porque isso vai ser importante para a gente entender um pouquinho do gênero literário dessa obra, né? Ela é considerada um dos maiores livros da literatura mundial. Franz Kafka era alemão, né? Então é uma obra de um alemão, né? Ela vai entrar aí no que a gente conhece como realismo fantástico, que depois ficou conhecido como realismo mágico, mas é o realismo fantástico alemão, que é um pouco diferente do realismo mágico aqui da América Latina que a gente está acostumado. Vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante. E a metamorfose conta a história de um personagem chamado Gregor Samsa, que ele é um caixeiro viajante, e ele acorda um dia metamorfoseado em um inseto. Então ele acorda e ele virou um inseto gigante, né? Uma barata, em alguns lugares vai ter a tradução de uma barata. Eu acho que uma barata é o inseto mais parecido com o inseto que ele se transforma, mas a gente vai ver muito aí falando que ele se transformou em um inseto. Ao longo de todo o livro, mas principalmente no começo, logo que ele se transforma, o maior medo dele não é nunca deixar, né, nunca mais voltar a ser humano. O maior medo dele é perder o emprego.
E a partir desse maior medo, a gente já começa a entender sobre o que essa obra fala, o que essa obra vai mostrar, qual é o ponto de partida do Kafka. Então, obviamente, como o maior medo do personagem principal, acordou e deixou de ser humano, o maior medo dele é perder o emprego, a gente vai entender que o Kafka vai falar aqui dessa sociedade, vai falar do trabalho, vai falar do papel, né, das pessoas em relação ao trabalho, enfim, ele vai trabalhar um pouco essa relação, né? Então, a gente tem aqui 5 personagens, né, com o Gregor. Então, a gente tem o Gregor, o pai e a mãe do Gregor, a Greta, que é a irmã do Gregor, o gerente do armazém, que é tipo um chefe, um gerente mesmo, ele é um superior, assim, do Gregor na empresa que ele trabalha. E a gente vai ter mais pra frente alguns inquilinos do Gregor, da casa onde ele mora. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas esses 5 personagens, né, o Gregor é o personagem principal, o pai, a mãe, a Greta e o gerente são os personagens que mais vão aparecer. A Metamorfose, ó, tem um exemplar aqui para mostrar para vocês. Esse está à venda aqui na Balde de Livros e amanhã vai estar com preço especial na nossa promoção do dia, então aproveitem, tá? É um livro bem curtinho, como vocês podem ver aqui, ó, ele é bem curtinho mesmo. É uma leitura bem rápida. Então, em um livro muito curtinho, uma história muito curtinha, a gente vai ter várias coisas acontecendo com esses personagens que eu estou citando aqui. Então, a mãe e o pai do Gregor, eles têm muitas dívidas e eles dependem financeiramente do filho. Eles nesse lugar que eles estão quando o filho acorda metamorfoseado em um inseto, transformado em um inseto. A Greta, a irmã do Gregor, ela é a única que se preocupa com ele, mas no final ela também muda em relação a isso. Ela também acaba, vamos dizer assim, deixando ele pra lá, largando ele na mão, olhando ele com outros olhos, né? Mas ao longo de todo o livro ela é a personagem que mais se preocupa com ele, que mais tenta cuidar dele, que mais tenta ajudar ele, é a Greta, a irmã dele. E a gente tem o gerente do armazém, que é uma caricatura, né, que o Kafka faz para representar o mundo do trabalho e essa necessidade absoluta de dinheiro para sobreviver em sociedade. Então, o personagem do gerente, ele vai representar justamente isso, a nossa dependência em relação ao dinheiro para vivermos em sociedade, né? Então, o Kafka está falando assim, olha, todo mundo é meio esse gerente aqui, porque todo mundo depende do dinheiro, todo mundo depende de ter dinheiro para sobreviver nesta sociedade que nós criamos, que nós vivemos. Então, ele vai ser uma caricatura disso e ele vai ser uma caricatura do mercado de trabalho, né? O que o mercado aprova, o que o mercado desaprova, o que o mercado rejeita, o que o mercado aceita, o que o mercado quer, o que o mercado não quer, né? Ele vai ser meio isso e vai também, a partir dele, mostrar como a gente se adapta, como a gente fica se adaptando a esse universo do trabalho, apesar da nossa personalidade, apesar da nossa experiência, da nossa vida, a gente vai se adaptando a esse mercado porque a gente é dependente do dinheiro, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Então é bem interessante marcar isso aqui, porque esse personagem, apesar dele aparecer pouco e parecer um personagem muito secundário, ele tem uma função muito importante na história, tá? Bom, então o livro vai contar essa história do Gregor, né? Que acorda transformado em um inseto, um belo dia ele acorda, né? E com a transformação do Gregor, com isso que acontece com ele não pode trabalhar. E todo mundo dependia financeiramente dele. Então, todo mundo precisa arrumar um jeito de ganhar dinheiro, arrumar um jeito de trabalhar. O pai, a mãe e a irmã, eles vão precisar de arrumar uma forma de ganhar dinheiro e de sobreviver, né? E, inclusive, de sustentar o Gregor, né? Isso é um ponto de transformação muito grande na dinâmica da família. Né? Quando o Gregor sai, então, do mercado de trabalho, porque o gerente vai lá, vê o Gregor, vê pela fresta da porta como ele tá, que ele se transformou naquilo, o gerente vai embora e, tipo assim, tá, não precisa trabalhar mais, tipo,
você não é mais, você é descartável aqui, né? Então, quando ele é excluído do mercado de trabalho, ele passa a ser excluído também da sociedade, como se ele não fizesse mais parte da sociedade. Então, o que o Kafka está tentando falar com isso? Que metáfora é essa? É a metáfora de que uma pessoa, quando ela perde um emprego, ela deixa de ser um indivíduo, ela deixa de ser parte da sociedade, ela passa a ser uma pessoa excluída da sociedade, né? Quando você deixa de ser um trabalhador, quando você deixa de ter um trabalho ou de ter dinheiro, na verdade, de ter dinheiro, você passa a ser excluído nessa sociedade aí que ele está falando, que é a sociedade do começo do século XIX, do começo do século XX, perdão. Bom, é uma história que faz parte do que a gente conhece como realismo fantástico ou realismo mágico. No caso, eu vou chamar aqui de realismo mágico alemão, né? O termo realismo mágico, Bom, vou explicar primeiro o que é o realismo mágico, né? É uma corrente artística em que se misturam elementos da realidade, da fantasia e do sonho, gerando um todo harmônico, né? Então, por exemplo, óbvio que uma pessoa não acorda transformada num inseto de uma hora para outra, mas ele usa elementos da realidade, né? A família, uma pessoa, né? Que trabalha, um trabalhador, todos elementos que são reais com alguma coisa que é fantasia, né? Que é o fato da pessoa se transformar em um inseto. Então, isso vai fazer... Isso é o que a gente chama de realismo mágico. Juntar esses elementos, né? E gerando um todo harmônico, onde a verossimilhança não faz diferença, não faz falta, entendeu? Então, tipo assim, não é porque ele se transformou num inseto que a história deixa de ser verossímil, né? Porque ele tá sendo só aí uma metáfora. Então, isso é o realismo mágico, o realismo fantástico. Bom, ela foi uma corrente artística muito forte na América Latina a partir dos anos 60, 1960, né? Mas lembrem que eu falei que o livro foi escrito em 1912, né? Mas o termo surgiu pela primeira vez em 1925, na Alemanha mesmo. Um crítico alemão escreveu um livro e usou esse termo para se dirigir a esse estilo literário, né? Um dos maiores expoentes desse estilo literário é a obra 100 Anos de Solidão. Aqui na América Latina, principalmente na América Espanhola, né, de descendentes que falam espanhol, foi muito forte o realismo mágico a partir dos anos 60. Ele é muito conhecido principalmente na Colômbia, no Chile também, em vários países aqui, no México também, em vários países da América Espanhola, e ele ficou muito, muito conhecido, é um gênero que ficou muito conhecido a partir dos anos 60 aqui, né? Mas ele vai surgir depois do realismo. Então a gente tem no fim do século, entre 1850 para frente, em meados do século XIX, a gente vai ter uma corrente artística muito forte que é o realismo, né? O realismo, ele retratava, a ideia era retratar a realidade da forma mais objetiva possível. Então era realidade, 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 realidade o tempo todo, da forma mais objetiva possível, da forma mais contundente possível, né? Com as vanguardas artísticas do fim do século XIX e começo do século XX, essas vanguardas vão começar a buscar pontos de ruptura com essas estéticas anteriores, né? Então, as vanguardas vão começar a repensar essas estéticas, inclusive a estética realista. E aí, o que vai acontecer? Vai abrir mais espaço, né? As vanguardas artísticas vão conseguir abrir mais espaço para retratar o que vai além da realidade. É nesse contexto que surge o realismo fantástico, o realismo mágico alemão, né? Do qual o Kafka faz parte. É quando as pessoas ali no fim do século XIX, começo do século XX, vão começar a questionar, né, esse realismo absurdo esse realismo extremo que tinha que retratar a realidade com muita objetividade, né, até na pintura, na literatura também, e aí eles vão começar a surgir essas vanguardas e uma delas vai criticar isso, colocando elementos mais fora da realidade, fantasiosos na arte, né? E aí o Kafka é um expoente do que a gente conhece como realismo mágico alemão. Eu não sei se tem exatamente esse nome, tipo uma crítica literária, mas
comumente eu ouço falar e leio muito de pessoas se dirigindo a esse estilo literário ali do começo do 19 como realismo mágico, realismo fantástico alemão. Então ele está escrevendo esse livro ali no 1912 com essa inserido, né, nessa vanguarda artística, nessa corrente artística do realismo fantástico. E ele vai usar essa mistura de realidade com sonho para retratar e para não só criticar, mas para analisar, né, essa sociedade. Então, a Metamorfose acaba sendo um livro que ele pode ser analisado sobre várias óticas, sobre a ótica psicanalista, sobre a ótica sociológica, sobre a ótica filosófica. Então, sobre a ótica histórica também, várias ciências sociais, né, vários ramos de conhecimento vão analisar essa obra da sua perspectiva, né? Aqui eu vou fazer uma análise mais voltada aí para a sociologia, né? Porque eu acho que o livro falava muito sobre isso, falava muito sobre essa sociedade daquele momento histórico ao qual ele estava se referindo, né? Então, bom, então o Gregor acorda metamorfoseado em um inseto e aí a vida da família inteira muda, né? Embora a vida deles toda vá mudar, porque todos vão precisar procurar uma forma de ganhar dinheiro, né, de se inserir no mercado de trabalho, a rotina da família continua tendo uma certa normalidade. Então o cara acorda, né, um dos filhos lá da família acorda metamorfoseado em um inseto gigante, mas a vida da família continua, entendeu? A vida da família, então eles continuam fazendo suas refeições no mesmo horário, saindo para fazer as coisas no mesmo horário, voltando à rotina da família, ela meio que continua ali, né, com uma certa naturalidade. Só que eles começam a excluir o Gregor, lógico, do convívio, né? Então, não, você virou um inseto, você não vai sentar na mesa para jantar com a gente, né? Com o tempo, até ele vai começar a ter uma certa liberdade, muito, sabe? Ele fica muito recluso no quarto, mas ao mesmo tempo, mas aos pouquinhos, assim, ele começa a ter uma certa normalidade, mas as pessoas, a família, o pai e a mãe, principalmente, começam a rejeitar ele, a excluir ele, porque o pai e a mãe dependiam dele financeiramente, e como ele já não faz mais parte do mercado de trabalho, ele acaba sendo excluído, porque, tipo, ele não tem serventia mais, né? Então é como se quando você não tem emprego, quando você não tem dinheiro, você não tem mais nenhuma serventia para essa sociedade. O gerente dele lá, o gerente do armazém que ele trabalha, abandona, primeiro ele vê aquilo e já abandona, ou seja, o mercado de trabalho rejeita o Gregor assim que houve qualquer transformação nele, quando essa transformação existe, o mercado já rejeita, né? A gente pode entender isso como uma crítica, quer dizer, se você cair, se você se machucar, qualquer transformação que exista na sua vida, sei lá, se você tiver uma grande perda e acabar ficando muito deprimido, o mercado de trabalho vai te rejeitar. É mais ou menos por aí que o Kafka está andando sob essa ótica sociológica que eu estou trazendo aqui para a gente analisar, né? Aí, em um certo momento da trama, a família precisa alugar um quarto para alguns inquilinos, né, para poder sobreviver. E aí ele fica 100% confinado ao quarto dele, ele não pode sair para os inquilinos não verem ele, né? Tem uma série de acontecimentos aí que vão envolver esses inquilinos. Eu acho que se eu me alongar muito aqui, eu vou acabar dando spoiler disso, então não quero ficar muito me alongando muito nessa questão dos inquilinos para não trazer muito spoiler para vocês, mas vai acontecer várias coisas. Os inquilinos, eles vão representar o dinheiro, né, a fonte de dinheiro. E aí vai acontecer um monte de coisa que a família vai ficar se adaptando e vai ficar mudando o tempo todo para atender a esse dinheiro, entendeu? Então eu vou agradar aqui essas pessoas porque eu dependo desse dinheiro, eu preciso desse dinheiro para sobreviver. E aí eles vão começar a se sujeitar a uma série de situações, em alguns momentos até bastante assim, humilhantes, para continuar vivendo e para continuar inseridos nessa sociedade, né? Para continuar ganhando dinheiro. Então, a partir do momento que ele fica recluso ao quarto dele, começa uma desumanização clara no personagem do Gregor, né?
pouco a pouco a família começa a tratar ele, principalmente os pais, a irmã ainda não trata, mas principalmente os pais vão tratando ele como se ele fosse um animal, cada vez mais como se ele fosse um animal, e cada vez mais ele vai se desumanizando, cada vez mais ele vai ficando realmente desligado da sua humanidade, né? Então, é essa mensagem que Kafka quer mostrar, né? Olha, para a sociedade, quando você não está no mercado de trabalho, você se torna algo que não é humano. Você passa a ser desumanizado, né? Aos olhos da sociedade, é isso que ele está dizendo, né? Não está dizendo que você passa de fato a ser, mas aos olhos da sociedade, pouco a pouco você vai ficando excluído. Em algum momento do livro, por uma ação do Gregor, os inquilinos vão embora, eles decidem, enfim, entregar lá o quarto, eles não querem mais, né? E aí vai ocorrer a completa desumanização do Gregor, porque por conta dele, a gente não tem mais os inquilinos trazendo dinheiro para casa, né? E ele já é uma coisa, ele já não é mais um ser humano, ele já é uma coisa que não trabalha, que não contribui financeiramente, e ainda agora ele espantou os inquilinos que estavam trazendo algum dinheiro, né? E nisso o Kafka deixa muito claro, se você não traz nenhum dinheiro, se você não gera nenhum dinheiro, se você não ganha nenhum dinheiro, você não tem nenhum valor social. Então é isso que o Kafka está falando aqui pra gente. Oi, Ari, bem-vindo. Então é isso que o Kafka está falando aqui pra gente, que se você não gera nenhum dinheiro, se você está à parte, de alguma maneira, do mercado de trabalho, seja por qualquer motivo que for, um problema de invalidez, um problema de qualquer problema que seja, que você não esteja inserido no mercado de trabalho, que você não gere renda, que você não gere dinheiro, você passa a não ter nenhum valor social. É isso que ele vai questionar em A Metamorfose, e se você lê o livro por essa ótica, a experiência do livro fica um pouco mais rica, ela fica um pouco mais interessante, você consegue ver por que algumas coisas acontecem, por que ele está fazendo aquilo, o que ele está querendo mostrar com aquelas ações, né, com aquilo que ele está apresentando ali. Bom, o livro ele vai questionar então essa humanidade que é condicionada ao trabalho. Então você só é humano se você trabalha, você só é humano se você está inserido nessa normatividade capitalista, né? Se você tem dinheiro, se você gera dinheiro, se você ganha dinheiro, é só assim que você é considerado humano. E o Kafka vai questionar isso, porque o Gregor, ele era um caixeiro viajante, ele detestava o trabalho dele, ele era muito infeliz e insatisfeito no trabalho dele, mas mesmo assim, quando ocorre a transformação dele, a maior preocupação dele é perder um emprego que ele nem gosta, né? Ao longo do livro, a nova condição do Gregor como um inseto, ela começa a trazer para ele uma liberdade, uma certa liberdade, entendeu? Deixando ele longe das obrigações sociais, essa transformação começa a deixar ele um pouco mais livre para ele se questionar, quem eu sou, o que me faz feliz, o que eu realmente gosto, né? Por que eu tô aqui, tava com essa vida trabalhando, só trabalhava, por que eu não conseguia olhar para mim na minha plenitude, entendeu? Aí nessa ótica psicanalística, avaliar a obra por essa ótica psicanalista é muito interessante também. E ele vai, então, o Kafka ele vai falar assim, olha, quando você está condicionado, quando a sua existência está condicionada ao trabalho, quando o que te torna humano está condicionado ao seu trabalho, você não consegue saber de fato quem você é e o que você quer e o que realmente te traz felicidade, entendeu? Então ele vai convidar o leitor para o leitor se questionar em relação a isso, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu acordo, trabalho, volto para casa, mesmo não gostando do meu trabalho, por que isso está acontecendo comigo? E aí ele vai falar, porque a nossa sociedade condiciona a gente, né? Porque dentro da sociedade em que a gente vive, a gente só é um sujeito, a gente só é digno de algum valor
se a gente trabalha, se a gente tem dinheiro, se a gente gera dinheiro, se a gente tem, vamos dizer assim, tem ou gera ou ganha algum dinheiro. Se você não tem, não gera e não ganha nenhum dinheiro, você automaticamente vai ficando excluído, portanto, você vai ficando marginalizado, né? Você começa a ficar à margem dessa sociedade. Mas olha que curioso, para você enquanto indivíduo, isso pode ser muito libertador. Isso pode te trazer muitas reflexões interessantes. Então, é basicamente isso que o Kafka vai discutir ao longo do livro com esses vários personagens e essas várias situações que vão acontecendo ao longo do livro. É uma leitura muito fluida, tá? É muito fácil, assim, não é uma linguagem muito rebuscada, não é muito complexo. Você vai entendendo e vendo as coisas muito claramente ao longo da leitura. Mas é uma leitura densa. É uma leitura densa porque, primeiro, que ele te coloca dentro da mente de uma pessoa que acordou transformada em um inseto, né? O livro é inteiro em primeira pessoa. Então, ele acorda... Não, perdão, deixa eu só ver se o livro é em primeira mesmo. Eu acho que eu falei bobagem aqui. Não, o livro é em terceira pessoa, mas é um narrador que está dentro da cabeça do Gregor. E aí, então, ele te coloca dentro da cabeça dessa pessoa que acorda transformada em um inseto, que está preocupada em perder o emprego, que não pode trabalhar e que está fazendo de tudo para conseguir se arrumar e trabalhar mesmo estando transformada em um inseto, né? E então é uma leitura meio densa nesse sentido. E aí ele vai desconstruir também muitas relações familiares, né? Como eu disse, o pai e a mãe do Gregor, eles vão desumanizando o Gregor, eles vão excluindo o Gregor, eles são os primeiros a fazer isso. A irmã faz isso num segundo momento. Mas no começo, os pais que vão, de fato, fazendo isso, né? Então, é muito denso a leitura, embora seja uma leitura fluida, uma leitura fácil. Eu acredito que é um livro que dá para ler tranquilamente em uma semana. Embora seja um livro fininho, e às vezes as pessoas podem dizer, você consegue ler em um dia, 1 ou 2 dias, eu acho que aqui, por ser um pouquinho mais denso, vai uma semaninha e uns 5 dias, pelo menos, para você conseguir ler e, ao mesmo tempo, absorver e entender tudo que rolou aqui na metamorfose, né? Eu acho que é basicamente isso. Se eu falar qualquer coisa além disso, eu vou estar aqui falando, dando muitos spoilers para vocês, né? A gente já está indo para quase meia hora de live. Então, eu acho que já falei demais. Porque eu falar fora daqui, eu vou acabar dando spoiler. Mas vou repetir, amanhã a Metamorfose de Kafka vai estar na promoção, na nossa promoção do dia, com um preço imbatível, tá? Com um preço muito, muito bom. Então, se você ficou interessado nessa leitura, fica de olho nos nossos stories amanhã, que amanhã vai estar numa promoção muito legal esse livro. Era sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Na quarta que vem temos live de novo, ok? E agora temos essa novidade da promoção do dia, então todo dia eu posto nos stories um livro com preço muito, muito bom, para vocês aproveitarem, né? E lembrando que a gente tem outros livros com preços normais também e que também aceitamos encomendas, ok? Então é isso. Muito bom falar com vocês. Para mim é sempre uma alegria estar aqui falando de livros. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.